Minha gente querida, muito bem-vindos, muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. A qualquer hora estamos sempre juntos. Vamos começar com uma trovinha do livro Correio Fraterno, é de Casimiro Cunha, página juvenil. É psicografada por Chico Xavier. Plantemos alegremente sob a fé que não descansa, bondade, paz, otimismo, consolação e esperança. E hoje vamos ler só a Gênese. É do capítulo Predições do Evangelho, sobre a passagem de João, capítulo 10, versículo 16, que diz assim: Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um único pastor. Por essas palavras, Jesus anuncia claramente que os homens um dia se unirão por uma crença única. Mas como se efetuará essa união? Parece difícil, tendo-se em vista as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas alimentam entre seus adeptos, a obstinação que manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Todas querem a unidade, mas cada uma se lisonjeia de que essa unidade se fará em seu proveito e nenhuma admite a possibilidade de qualquer concessão no que diz respeito às suas crenças. Entretanto, a unidade se fará em religião, como já tende a se fazer socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos, da linguagem. Os povos do mundo inteiro já confraternizam como os das províncias de um mesmo império. Pressente-se essa unidade e todos a desejam. Ela se fará pela força das coisas, porque há de se tornar uma necessidade para que se estreitem os laços da fraternidade entre as nações. Se fará pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a puerilidade de todas as dissidências. Pelo progresso da ciência, a demonstrar cada dia mais os erros materiais sobre que tais dissidências assentam e a destacar pouco a pouco das suas fiadas as pedras estragadas. Demolindo nas religiões o que é obra dos homens e fruto de sua ignorância das leis da natureza, a ciência não poderá destruir, malgrado a opinião de alguns, o que é obra de Deus e eterna verdade. Afastando os acessórios, ela prepara as vias para a unidade. Para chegarem a esta unidade, as religiões terão que se encontrar num terreno neutro, se bem que comum a todas. Para isso, todas terão que fazer concessões e sacrifícios mais ou menos importantes, conforme a multiplicidade de seus dogmas particulares. Mas, em virtude do processo de imutabilidade que todas professam, a iniciativa das concessões não poderá partir do campo oficial. Em lugar de tomarem no alto o ponto de partida, tomarão por baixo, por iniciativa individual. Desde algum tempo, um movimento vem se operando de descentralização, tendente a adquirir uma força irresistível. O princípio da imutabilidade que as religiões têm sempre considerado uma égide conservadora se tornará elemento de destruição, dado que, imobilizando-se ao passo que a sociedade caminha para a frente, os cultos serão ultrapassados e depois absorvidos pela corrente das ideias de progresso.
A imobilidade, em vez de ser uma força, torna-se uma causa de fraqueza e de ruína para quem não acompanha o movimento geral. Ela quebra a unidade, porque os que querem avançar se separam dos que se obstinam em permanecer parados. No estado atual da opinião e dos conhecimentos, a religião, que terá de congregar um dia todos os homens sob o mesmo estandarte, será a que melhor satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito, que não seja em nenhum ponto desmentida pela ciência positiva, que em vez de se imobilizar, acompanha a humanidade em sua marcha progressiva, sem nunca deixar que a ultrapassem, que não for nem exclusivista nem intolerante, que for a emancipadora da inteligência, não admitindo senão a fé racional, aquela cujo código moral seja o mais puro, o mais lógico, o de maior harmonia com as necessidades sociais, mais apropriado, enfim, a fundar na terra o reinado do bem pela prática da caridade e da fraternidade universais. O que alimenta o antagonismo entre as religiões é a ideia generalizada por todas elas de que cada uma tem o seu Deus particular e a pretensão de que este é o único verdadeiro e mais poderoso, em luta constante com os deuses dos outros cultos, ocupado em lhe combater a influência. Quando todas se houverem convencido de que só existe um Deus no universo e que, em definitiva, ele é o mesmo que elas adoram sob os nomes de Jeová, Alá ou Deus, quando se puserem de acordo sobre os atributos essenciais da divindade, compreenderão que, sendo um único o ser, uma única tem que ser a vontade suprema. As mãos se estenderão umas às outras como servidores de um mesmo mestre e os filhos de um mesmo pai, e assim terão dado um grande passo para a unidade. Bom, a gente sente que ainda falta um bocado para a gente chegar lá. Que os antagonismos têm até se evidenciado mais nesses últimos anos, mas a gente acredita sim que isso é o caminho para que essa unidade chegue e que todos, independente do nome da religião, chegaremos a um ponto comum como humanidade. E assim vamos terminar as nossas leituras com a frase do livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. A frase é de Emmanuel. Seja a sua palavra clarão que ampare, chama que aqueça, apoio que escore e bálsamo que restaure. E a nossa prece começa com a prece de Emmanuel no livro Coragem, psicografado por Chico Xavier. Jesus, nós te agradecemos pela coragem de enfrentar as dificuldades que nós mesmos criamos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis por nossas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição
no qual nossas vidas se alimentam em permuta constante. Pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a solução de nossos problemas. Pela tranquilidade de consciência que ninguém pode nos subtrair. Por tudo isso, por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. E oferecemos, Senhor, as nossas emanações, nossas vibrações de amor para aliviar as dores de tantos que ainda não encontraram a sua palavra. Para que eles lembrem da fé, para que eles se concentrem no amor, na coragem, na necessidade que temos de paz, na necessidade que temos de nos ajudarmos uns aos outros, para encontrarmos, para desenvolvermos o amor ao próximo, para nos compreendermos e podermos juntos superar todas as dificuldades, todas as desesperanças, porque o amor e a caridade são os melhores meios de superarmos todo o nosso sofrimento. Lembremos que tudo que nos vem é da sua vontade, Senhor. E assim que possamos aceitar a sua vontade em todos os tempos, em todos os lugares, e com humildade nos entregarmos ao seu amor. Te agradecemos, Senhor. Abençoe-nos a todos. Que assim seja.